Sextou! Sextamos, né, amiga? E aí, Graças a Deus, estamos. final de semana chegando. A gente já estava contando aqui, nossa, Última gente, live. a gente já estava aqui, nossa, gente, da próxima vez vamos colocar esse negócio mais cedo, na sexta-feira. Até o povo também liberar e tomar a cervejinha, né, o happy hour virtual. Ó, quero ver quem Então a está, ideia vai ser, vocês fecham aqui com a gente já inventando um happy hour. quero ver quem está aqui com a gente, quem são os corajosos. Prometo não fazer bullying com vocês, de estar numa sexta-feira estudando. 8 horas da noite. É 8 horas, se eu falei 9. Deixa eu abrir nosso PDF aqui. Bem, pessoal, bem-vindos, então, ao nosso último encontro do Hacking HR. Hoje a gente vai falar sobre RH humanizado, mas a gente vai falar do RH humanizado dentro de contextos diferentes, né? A gente começou a perceber que a humanização, ela é, de fato, uma ferramenta hoje para trazer mais confiança psicológica para os colaboradores, para fazer com que os líderes eles estejam mais tranquilos de estar dando autonomia e alinhamento para as pessoas. E a gente realmente considera que nesse momento é muito importante que o RH assuma esse papel. Só que esse papel, ele não vem sozinho, ele vem com uma série de habilidades e necessidades e uma maturidade também do próprio RH de ser humanizado. Porque quando a gente fala em ser humanizado, se você não é humanizado, como é que você vai aplicar isso na sua organização? E será que a gente sabe ser humanizado hoje em dia? Sabemos? E são perguntas bem importantes. Pois é, a gente tem falado muito, né? Então, nós mesmos falamos disso, acho que ao longo do caminho, os dias aqui e falamos de alguma forma em cada uma das palestras. A humanização, ela realmente chegou com força. E isso é muito bom, né? Acho que esse é um ponto super positivo para a gente. É um momento da gente realmente engajar nisso e engajar as empresas e os próprios RHs. Mas o nosso desafio aqui para vocês hoje, a gente vai conversar, é fazer essa humanização na organização, né? Claro, olhando para a organização, mas fazendo essa interseção com você e com a sua própria equipe de RH também. Que a gente pode começar por este caminho, né? Nós sabemos que tem vários RHs, que tem várias equipes aí que trocam com a gente. Então, eu e o Lúdio, a gente está em troca constante com eles, principalmente no nosso programa de mentoria RH 2020, né? A gente conversa bastante sobre esses pontos. As pessoas têm trazido boas práticas para a gente em relação a isso, em relação a momentos que os próprios RHs têm criado, né, para essa humanização e para esse apoio, mas a gente pode ir além desses momentos. E esse é o nosso desafio aqui, é fazer estes momentos com certeza, eles são super legais, são super importantes, momentos de descontração, momentos em que a gente pode falar aquilo que a gente está sentindo, aplicativos de orientação, ou até de saúde mental mesmo, que as organizações têm utilizado, ou outras ações, né, que aproximem, que gerem conexão, que gerem relação, tudo isso é muito, muito importante. Mas a gente quer trazer também agora aqui um outro olhar, quase que um olhar mais técnico, entre aspas, né, para essa humanização aqui, enquanto ferramenta mesmo, para que vocês possam levar para o dia a dia e para as equipes de vocês. Então, enquanto a gente vai falando aqui, o desafio pensem nas equipes de vocês mesmo, pensem nas organizações de vocês, comecem a pensar onde vocês estão hoje e vão fazendo essa reflexão junto com a gente, tá? Então, acho que esse é o nosso desafio principal. E a Lud vai começar mostrando aqui para vocês o nosso modelo. Esse modelo, inclusive, ele começou lá nos Virais, né? Então, a gente tem, que é o nosso
programa de desenvolvimento para Business Partner, porque realmente é uma habilidade super importante, e ele foi se expandindo, né? A Lud traz aqui para a gente uns outros insights e outras reflexões super importantes também, para além disso. Então, Lud, com você. Bem, gente, Os Virais, ele é o programa, é a nossa formação de BPs, que a gente já aplicou aí algumas vezes de forma presencial em São Paulo, Brasília, Aracaju. E aí a gente construiu esses aspectos da maturidade organizacional. A gente parte do princípio que a maturidade organizacional, e se você tiver visto desde o primeiro bate-papo que a gente fez, que a gente sempre está batendo nessa tecla, né? Por quê? É muito importante a gente compreender o que é de fato a maturidade organizacional, porque o RH, ele faz parte dessa maturidade. Não adianta nada você ter excelentes habilidades. A gente vê isso muito em BP. Uma mentorada minha, que é BP, ela falou assim, Lud, eu sempre fui uma BP estratégica. E aí, quando eu entrei na organização, lá eles são extremamente operacionais. Só porque eu não sabia disso quando eu fui fazer o processo seletivo. Então, as pessoas, elas não têm uma compreensão em que nível que está a maturidade organizacional. E por que a gente está levantando tanto essa pauta aqui para o RH humanizado? Porque eu até falei para a Rafa para a gente trazer aqui, mas a gente achou que ia ficar muito complexo. Existe uma ferramenta que avalia, que é a de Barrett. Como é que é o nome completo, amiga? Barrett. Ai, amiga, eu olho aqui agora pra gente, mas na sexta-feira, 8 horas, assim, é um pouquinho mais complicado a cabeça funcionar, mas eu já olho aqui pra gente. Ela é uma ferramenta que ela avalia o seguinte: ela tem 2 triângulos, um para cima e o outro para baixo, e ela mostra que você só consegue promover uma boa ação, criar uma realização para a sua vida, depois que você cumpre alguns aspectos de necessidade física. É muito parecido com a pirâmide de Maslow. E a parte do RH humanizado, ele tá nessa parte que vai além. Não tem como a gente falar de um RH humanizado numa organização que não está evoluída na sua forma estrutural de maturidade. E aí, dentro desses aspectos, até mesmo para a gente não delongar, a gente estabeleceu 4 tipos. E aqui a gente traz, mas ele foi elaborado para o nosso programa dos Virais, que é onde a gente, de fato, constrói e tudo mais. Eles são divididos em 4 aspectos: cristalizado, descristalizado, infectado e o viralizado. Dentro do vírus, por exemplo, um vírus cristalizado quer dizer que ele tem potencial para ser, mas é como se ele tivesse ali congelado, né? Então ele não tem a sua carga viral, ela está muito baixa, ele não tem capacidade de viralizar outras pessoas e de infectar outras pessoas. Uma organização que ela tem uma maturidade organizacional cristalizada, quer dizer que ainda é uma organização que vive muito sobre o comando e controle. As pessoas, elas ainda estão estruturadas em caixinhas, uma hierarquia ainda muito rígida, muito burocráticos processos, são processos longos, que não têm eficácia e por aí vai. Eu acho que vocês têm muitos exemplos aí de organizações para dar nesse momento aqui. O descristalizado e o infectado é onde tem a maioria das organizações, tá? O descristalizado é aquele vírus que ele tem a sua carga viral, mas ele ainda está encaixotado dentro de todos os outros aspectos antigos. E olha só, né? A gente percebe hoje até grandes organizações querendo até muitas vezes transparecer como uma startup, toda bacaninha, mas quando você vai entrar lá dentro, ainda é comando e controle. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o modelo organizacional dessas organizações, eles ainda são muito pautados em necessidade de muitas pessoas e controlar muitas pessoas. O infectado é o caso do Uber, que a gente até falou, eu e Rafa, se vocês não viram a nossa palestra,
A gente falou sobre isso, a gente falou na nossa primeira palestra sobre Digital First, que a gente falou sobre o caso do Uber, que o Uber ele só não é um modelo pós-digital na sua maturidade, porque ele ainda precisa controlar recebimentos e pagamentos daqueles motoristas. E, por fim, o viralizado são aqueles modelos pós-digitais. Então, são organizações que não necessariamente dependem de outras pessoas. Ele já faz parte de um ecossistema e o ganho da pessoa também é o ganho da organização. Então, ele até depende das pessoas, mas o seu modelo de negócio faz com que essas pessoas tenham total autonomia de controle, autonomia, liberdade para produzir o que tem que produzir ali e fazer alguma outra coisa. E aí, o primeiro exercício que a gente pede para vocês é que vocês levantem as suas capacidades organizacionais hoje para vocês compreenderem na sua organização, onde é que vocês estão inseridos aí. Se é um cristalizado, descristalizado, infectado ou viralizado. Amiga, antes de você continuar para outra etapa, só trazer aqui para o pessoal o nome da metodologia. Na metodologia não, né? Ele tem um livro, é o Richard Barrett. Ele tem um livro chamado Organização Dirigida por Valores, que é muito bom, gente. A gente super indica. Eu já li esse livro umas 2 vezes, é porque a memória é ruim mesmo. Mas eu já li esse livro 2 vezes, então ele é bem legal, porque ele mostra, na verdade, o ponto dele é uma forma de mapear a cultura, de mapear a organização com base em valores, e ele traz esses valores, né, nessas pirâmides invertidas, nesses triângulos invertidos, né, que a Lud trouxe, trazendo para a gente muito a questão de quais são os valores que você vai quase que evoluindo mesmo, tá? Não é um processo de evolução de você se tornar melhor ou pior, mas um processo de evolução seu, no sentido assim, do que é importante para você naquele momento, de como você vai se desenvolvendo, como você vai amadurecendo, indo desde um estágio ali de quase de sobrevivência até aquele estágio de identificação total. Para quem lembra da pirâmide de Maslow, as pessoas sempre perguntam: é igual à pirâmide de Maslow? Eu não diria que é igual, mas eu diria que há uma inspiração, né? Então, é nessa linha de pensamento. Então, vale muito a pena quando a gente fala do humanizado, de você conseguir identificar onde você está, e é isso que ele propõe também, que você identifique onde estão os seus valores dentro do modelo dele, e você compare isso, inclusive, com a sua equipe, com a sua organização, para que você saiba o que você precisa suprir naquele momento, né? Então, é bem relacionado a isso. Sejam, naquele momento, suprir conhecimentos, né? Suprir uma demanda profissional ou uma demanda de bem-estar. Então, agora, nesse momento de isolamento, a gente vê muitas pessoas no momento de demanda de bem-estar, né? Um momento de demanda de autocuidado, de autopercepção. E isso é bem legal. Então, a gente precisa pensar nisso para pensar em quais ações e em quais habilidades, que é o que a Lud vai entrar agora também, vão ser necessárias nesse momento e em que momento de maturidade a gente está. Porque a gente tem que respeitar esse momento, mas a gente também precisa avançar. Por exemplo, quando a gente pensa em lideranças que nesse momento agora estão no modo sobrevivência, vamos supor, há 2, 3 meses, a gente precisa começar a tirar eles desse modo, porque quando a gente está no modo sobrevivência, a gente toma certos tipos de decisões, certos tipos de ações emergenciais e que precisam suprir aquilo ali. E a gente para de tomar decisões, alterações que são mais planejadoras e pensando num cenário, que foi o que a gente trouxe na nossa primeira palestra do dia também. Então, a gente precisa fazer essa movimentação, mas de uma forma cuidadosa, de uma forma entendendo o momento de cada um. Né? E aí tem bem a ver com essa questão das capacidades organizacionais e dos colaboradores que a Lud vai trazer. Isso. E essa avaliação do Richard Barrett, Cris, acabei escrevendo errado aí. Essa avaliação do Richard Barrett, ela é gratuita. Então, você consegue fazer lá, a avaliação é bem simples, tem em português, e aí você recebe no e-mail
o resultado. E é muito legal, sabe? Eu já fiz 2 vezes. A primeira vez que eu tive contato com essa ferramenta foi em Estocolmo, numa conferência de Employer Experience que eu fui. E era uma palestra sobre mindfulness, que eles estavam falando sobre a meditação para dentro das organizações, e eles falavam assim que não adianta você implantar meditação se você não tiver numa esfera maior dentro dessa escala de Barrett. Então todo mundo precisava fazer antes. E aí eles fizeram um mapeamento de um plano de ação para você alavancar essa ferramenta do Barrett para depois você começar a meditar, porque ela falou, olha, a meditação, ela tem um aspecto que, antes disso, você não consegue fazer com que ela seja um hábito da sua vida. Então, e é engraçado que vocês podem ver aí, conversar com os amigos, tipo assim, um monte de gente falando assim, porque agora eu vou meditar. E um monte de gente não consegue estabelecer a meditação como hábito. Por quê? Por causa dessas motivações aí, dirigidas por valores. Então, vale a pena se autoavaliar. Eu ainda não estou preparada para meditação, mas eu estou com... Mentira, minha terapia ela é toda meditada. Mas existe um grupo, tem toda uma ferramenta lá. Bem, continuando então, a gente vai para o outro aspecto, que é o seguinte: a maturidade organizacional, ela está relacionada a 2 grandes fatores. O primeiro deles, a capacidade organizacional, e o segundo, a capacidade dos colaboradores, que é exatamente essa esfera aqui de baixo, esse gráfico aqui de baixo. O nosso objetivo enquanto RH é justamente reduzir esse gap entre as capacidades organizacionais e dos colaboradores. Não adianta nada a minha capacidade organizacional ser muito foda se eu não desenvolvo as pessoas. E não adianta nada os meus colaboradores serem os melhores talentos do Brasil, sendo que eu não estou desenvolvendo a capacidade organizacional, a minha capacidade organizacional. Né? Então, é a mesma teoria do flow do Mihaly, né? Que a gente precisa ali, existem níveis e existem desafios. Os níveis são as capacidades organizacionais, os desafios, quem vai executar são as pessoas, então elas precisam estar preparadas. E a liderança, ela surge dessa congruência entre esses 2 aspectos. Então, quando a gente fala de uma liderança humanizada, a gente está falando de uma liderança que consegue compreender as capacidades organizacionais e dos colaboradores e fazer com que as 2 também se desenvolvam. E você, RH, para ser humanizado, você também precisa fazer isso com o seu líder. Então, vocês começam a perceber que tá tudo junto. Não adianta só você fazer uma gincana para levantar roupas e alimentação e fazer um aspecto de responsabilidade social, sendo que aí dentro não existe isso, porque o desenvolvimento é, dentro da pirâmide de Barrett, necessidade, que são aquelas primeiras que surgem. Então, esse primeiro desafio são exatamente esses 2 aspectos. Levanta aí quais são as suas capacidades organizacionais hoje e quais são as capacidades dos colaboradores. Tenta identificar também os gaps entre um e outro, até mesmo para vocês perceberem se é realmente o objetivo, neste momento, vocês se tornarem humanizados ou precisa de um plano de ação para que isso aconteça. Isso. E aí, uma coisa que a gente quer trazer bem atrelada a esse exercício, e não é exatamente uma ferramenta, mas uma metodologia, né? Que a gente está vendo ganhar muita força hoje, seja no meio online, com influenciadores, ou até mesmo dentro das organizações. A gente passou por um período do coaching, né? Ganhando força enquanto processo de desenvolvimento, e eu diria que ele também faz parte desse processo mais humanizado, inclusive do desenvolvimento da liderança, né, de ter um olhar mais único e mais centrado naquele líder. E eu sou super a favor do coaching, sendo feito de uma forma ética, sendo feito por pessoas responsáveis, né, sendo feito dentro de diretrizes. Então, a gente tem hoje instituições que pregam por isso, e sou super a favor.
Mas eu só estou trazendo uma comparação para a gente começar a ver como as ondas elas surgem. E a gente achou muito legal trazer essa onda aqui para vocês começarem a implantar isso. E já tem muitas organizações usando, que são as mentorias, né? E a mentoria, ela é um processo, se a gente olhar para a forma como ela acontece, muito humanizada. Então, da mesma forma como a gente teve os processos de coaching ganhando força, né, até um certo ponto, a gente começa a ver os processos de mentoria ganhar força também. Isso eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, inclusive. Não estou tirando a metodologia, até porque existe uma forma de se fazer mentoria, né? Existe um processo, um cuidado que você precisa ter com o outro, com seus mentorados. Mas a gente também pode pensar que a gente pode fazer isso de uma forma mais fluida dentro dos próprios RHs. E isso que a gente quer trazer para vocês quando vocês mapearem aí essas capacidades organizacionais e essas capacidades individuais, de vocês começarem a perceber quais são as capacidades ou as habilidades que nós temos. Vamos pensar, inclusive, dentro da equipe de RH agora, que nós temos aqui dentro dessa equipe de RH e que elas poderiam servir para serem mentores. Então, o que eu tenho hoje de habilidades que eu posso usar para mentorar outras pessoas, e a gente pode, inclusive, começar isso dentro da nossa própria equipe. Né? Se a gente quer começar a aprender, quer começar a ver se a metodologia vai dar certo, se isso vai funcionar, começa dentro da sua equipe, mapeia ali quem são as pessoas, o que cada um tem para ensinar. Porque a gente às vezes coloca o mentor lá num pedestal, né? E a gente fala, então para ser mentor a pessoa tem que ter tantos anos de experiência, tem que ter X coisas, e de fato, tem mentores que têm muita experiência e que vão agregar bastante, mas a gente sempre tem coisas a ensinar. Então, é essa reflexão que a gente quer trazer para vocês também, desse processo mais humanizado dentro do RH. A gente sempre tem uma coisa para ensinar. Seja uma experiência que a gente já passou e que o outro não passou, seja uma habilidade que você possui e que o outro não possui, né? Desde habilidades mais técnicas, então, poxa, será que tem alguém na sua equipe que hoje sabe lidar mais com as ferramentas online, que pode mentorar outras pessoas dentro da equipe, uma pessoa que queira usar mais isso? Será que tem uma pessoa que tem uma habilidade social que é super desenvolvida e que ela pode apoiar uma outra pessoa dentro da equipe a desenvolver este ponto? No nosso treinamento mesmo dos virais, a gente propõe esse desafio no final, de cada um se conectar com uma outra pessoa e apoiar essa pessoa nesse processo de desenvolvimento, porque cada um pode ter uma experiência que vai agregar para o outro. Então, a gente queria trazer esse olhar de mentoria aqui, tá? Não tirando a parte técnica, não tirando toda a estrutura, mas a gente pode simplificar isso para esse momento e trazer isso como ferramenta mais humanizada. Mapeie as capacidades do seu time, as habilidades do seu time. Veja quais são as necessidades do seu time hoje e o que você pode suprir dentro dessa própria equipe. Né? Então, às vezes, a gente nem precisa sair dali, já vai ter alguém que pode apoiar. Isso, além de suprir uma parte técnica, vai suprir uma parte relacional. Porque quando a gente começa a conhecer as outras pessoas da equipe mais a fundo, quando eu começo a saber o que cada um sabe, o que cada um conhece, o que cada um pode ajudar, eu vou criando uma memória que é muito mais fácil de solucionar problemas, de resolver situações e de gerar conexão. E é isso que a gente está falando. Quando a gente está mentorando uma pessoa, por mais que seja técnico, você cria uma conexão, né? Porque você quer ver aquela pessoa crescendo, você quer ver aquela pessoa se desenvolvendo. E a outra pessoa cria também um sentimento de gratidão mesmo, de ser agradecido pelo que ele está recebendo. Então, é uma ferramenta que a gente queria trazer para vocês experimentarem dessa forma, até mais informal mesmo, e de uma forma mais simples dentro das equipes de vocês, para testarem como isso vai acontecer e, quem sabe, expandir para a organização como um todo. Hoje a gente já vê organizações que têm grandes processos de mentoria, em que conseguem mapear o que líderes, por exemplo, têm para agregar para outras pessoas, e as outras pessoas podem buscar isso numa plataforma, em algum local, líderes que elas se identificam ou que têm uma experiência que vai agregar, e aí vão fazendo esse match de mentor e mentorado dentro das organizações. Então, acho que é uma coisa bem interessante da gente pensar juntos aqui enquanto ferramenta de humanização e de desenvolvimento ao mesmo tempo.
E é super interessante porque a mentoria, ela está totalmente relacionada aos influencers organizacionais, que é o que a gente falou ontem. Hoje, no mercado, existem vários mentores que oferecem programas excelentes de mentoria, que é basicamente pegar na mão mesmo, de estar ali junto. É uma forma de você estar muito próximo daquele especialista que você gosta, que você acompanha, e aí você acaba acelerando o seu processo. Eu e Rafa, a gente construiu um programa de mentoria no final do ano passado, que é o programa RH 2020, que na verdade ele é fluido, né? Ele esse ano é o RH 2020, ano que vem vai ser o RH 2021, no próximo RH 2022 e por aí vai. E aí, dentro, o objetivo do programa do RH 2020, ele é totalmente adaptável para você fazer dentro da sua organização, se você quiser. Com seus líderes, por exemplo, sabe? Porque a gente fez uma estrutura de 1 mês de mentoria. As pessoas, elas têm 4 encontros. E aí, o objetivo do RH 2020, o ciclo base, que é o que todo mundo precisa passar, os profissionais de RH, a gente atrela tendências do futuro e a sua carreira. Então, os nossos 2 grandes objetivos é você criar consciência do futuro do trabalho. Segundo, ampliar a sua atuação enquanto recursos humanos. Mesmo que seja não ficar em recursos humanos, é ampliar a sua atuação. Esse é o grande objetivo do ciclo base, né? Então, todos os programas de mentoria, eles têm algum objetivo por trás. Às vezes, você não tem a criatividade para criar um dentro da organização, começa a ficar de olho, participa de alguns, vem participar do RH 2020, porque você consegue também aplicar exatamente o que eu e Rafa fazemos dentro da sua organização. E o programa de mentoria, ano passado a gente estava envolta num grande cliente aqui em Brasília, e a gente pôde ver muito próximo um programa de mentoria que eles criaram. É muito interessante como isso alavanca a capacidade, não só organizacional, mas individual também. A Alexandra está falando aqui, quando falamos em fazer avaliação de desempenho e focar em melhorar mais aquilo que o empregado entrega melhor e em suprir os gaps dos outros. Sim, e de uma forma grupal, não é só de uma forma individual, né? Porque aí a gente começa a olhar todo mundo naquele desenvolvimento. A avaliação de desempenho que foca em melhorar problemas de desempenho do empregado como foco provavelmente não será produtivo e relevante. Tá aí, a mentoria, ela traz uma avaliação de desempenho fluida. Porque o mentor, ele vai estar o tempo inteiro com você, te dando feedback. Então, não vai fazer sentido uma avaliação de desempenho. Olha o tanto de viés que você vai reduzir. Viés de redução daquele líder que só marca 8, 9, 10, porque não quer influenciar ninguém. Ou, se for, até mesmo 360, outros pares que nunca avaliam da forma como deveria avaliar. Enfim, eu acho que é muito importante esse aspecto de mentoria, e eu acho que a Rafa trouxe um gancho para a gente falar sobre os níveis de atuação do RH, que é sobre a conexão. Aqui a gente fala da maturidade do RH, mas eu quero que vocês compreendam de que forma está hoje a sua capacidade de conexão com os seus colaboradores. Quanto maior a conexão, maior a capacidade de ser um RH humanizado. Então, se você for observar, nós temos 4 níveis, sendo que o primeiro, que é o modelo de negócio regulativo, ele é o que menos tem conexão hoje com os colaboradores. Porque o foco dele é basicamente em atendimento. Oi. Só trazer um ponto bem importante para as pessoas pensarem antes de você entrar em cada um, quando você fala da conexão, né? Essa
definição do que é conexão, porque às vezes a gente pensa na conexão somente nesses momentos que a gente está aqui, ou quando a gente cria ações mesmo. Mas a conexão ela, que a gente traz aqui, ela vai além, vai de uma conexão, inclusive, de você conhecer as pessoas, né? De você conseguir entender onde elas estão, em que momento elas estão e qual é o caminhar, né? Então, só para fazer esse ponto, porque vai fazer diferença quando você for passando para as pessoas pensarem nisso. Vai mesmo. Vai mesmo, porque não necessariamente são pessoas que não estão conectando a outras. Se você for olhar hoje o que é um negócio regulativo, então vamos supor que o negócio regulativo hoje é aquele RH terceirizado. Então, às vezes, é aquela contadora que muitas vezes atende você, cumpre todas as políticas, os regulamentos, estabelece regulamentos e políticas também para a sua organização. Pode ser que ela seja super legal, ela esteja super conectada com você. Não é esse tipo de conexão que a gente está falando de fato. É como que o RH hoje, a partir da conexão que ele tem, ele pode gerar impacto. Então, esse modelo de negócio regulativo, ele é aquele modelo que fica só naqueles aspectos específicos do serviço, que basicamente é ponto, férias, tudo que está relacionado hoje à política. É um modelo assistencialista. O segundo é um modelo de negócio colaborativo. O foco é apoio às pessoas, ainda é assistencialista, mas ele também tem outros tipos de serviços que ele pode oferecer dentro da organização. Então, é como se a gente fosse falar de um RH um pouco mais expandido, onde não é só um departamento pessoal, talvez tenha ali um analista de seleção que faz recrutamento e seleção, que faz uma pequena integração, apresenta todo mundo das áreas, enfim. É um negócio colaborativo. O RH colaborativo, ele depende de outras áreas para que os processos eles aconteçam. Então, a gente já pode ver aí uma evolução, se a gente for falar de conexão. O terceiro é o modelo de negócio integrativo. Esse modelo de negócio, ele já começa a olhar os problemas das pessoas e as necessidades. Então, o serviço que eles produzem já são mais integrados àquilo que o cenário está pedindo. Então, se você for olhar, e se você viu hoje a palestra da Anne às 17, peraí que meu filhote está aqui, Léo. Tem 1000 pessoas me vendo aqui, meu filho. Não dá para ser influencer desse jeito, não. Então, o modelo de negócio integrativo, se você viu a palestra da Anne, ela fala justamente disso, né? Que não adianta você propor uma solução se ela não for condizente com a dor que você estiver sanando. Então, esse negócio integrativo quer dizer que você já está integrando outras áreas e que você já está propondo soluções que sejam, de fato, para reduzir aquela dor. E, por último, é um modelo de negócio generativo, que o foco é, de fato, construir comunidades saudáveis. E quando a gente fala de construir comunidades saudáveis, eu sou muito crítica, Rafa sabe sobre isso, que eu sempre falo que a organização ela não pode ser um ambiente onde a gente aumenta a alienação organizacional. Quando a gente fala, porque eu quero que você vista a minha camisa, será que com esse meu ato, eu estou sendo humana? Eu estou sendo humanizada? Será que se a gente está propondo uma política de diversidade, onde agora eu posso deixar você levar seu pet, mas eu sou alérgica a cachorro, será que você está sendo humanizado comigo? Será que você está respeitando as minhas barreiras? Então, nesse modelo de negócios generativos, o nosso foco é muito mais. É muito mais do que a gente criar uma organização bacanuda, que seja acelerada pela Google. É muito mais criar uma comunidade saudável de pessoas autônomas que podem estar ali, co-criando soluções para a organização. E aí é um RH multidimensional, onde ele atende todo um ecossistema. Ele não está dentro do seu quartinho com a porta fechada.
eu acho que deixa bem, bem claro, assim, né? O que a gente espera de um RH. A Anne falando do Léo. Eu acho que deixa bem claro, assim, sabe? O que seria um aspecto de um RH humano, né? Se a gente for olhar o impacto que ele produz hoje, né, Rafa? É isso. Então, esse é o nosso principal desafio para vocês nesse momento, né? Realmente repensar esse termo humano e a gente realmente usar este momento para a gente mostrar para as pessoas o quanto esse humanizado ele pode ser estratégico e o quanto esse humanizado pode impactar nos negócios, pode impactar neste todo. Então, a gente tirar um pouquinho, desvencilhar do que a gente geralmente pensa no RH humanizado, né? E a gente até trouxe uma pergunta lá no comecinho acho que numa das primeiras palestras, que a gente falou assim, o quanto você tinha ações na sua empresa de conexão com as pessoas que eram, por exemplo, festa de aniversariantes, né? Isso mostra uma baixa conexão. Isso mostra que quanto mais a gente vai avançando nesses níveis, a gente pode criar conexões diferentes com as pessoas. E na live de influenciadores digitais organizacionais, eu achei bem legal, porque a pessoa que a gente trouxe, né? Ela da OLX, era diretora da OLX, e tinha uma série de pessoas da OLX durante a live, né? Quem estava aqui percebeu. E essas pessoas iam comentando e iam reforçando muito o que ela estava trazendo ali, com exemplos, inclusive. Então, ela falava uma coisa ali para gente e as pessoas traziam outros exemplos relacionados àquilo que acontecia dentro da organização. Isso para gente mostra uma conexão, né? Isso para a gente mostra que as pessoas realmente estão ali e elas entenderam o papel daquele RH, entenderam o papel dela enquanto diretora, viram, além de entender o papel dela enquanto diretora, se espelham nela, o que realmente formata uma influenciadora organizacional, que foi o que a gente trouxe, e gera essa conexão. E aí, o que eles elaboram dentro do RH faz muito mais sentido e outro impacto nas pessoas, porque as pessoas veem aquilo acontecendo de uma forma muito fluida e muito mais estratégica. E aí, pequenas ações que às vezes a gente fala assim, que são ações que são operacionais ou ações que às vezes são bobas, mas elas começam a ter outros sentidos para as pessoas, porque você começa a ver naqueles pequenos atos, a pessoa está me dando isso daqui só porque, né, quer algo em troca, ou só porque quer falar que deu um presente, mas não vê o real sentido. Quando você gera essa conexão, as pessoas recebem aquilo como, poxa, eu estou cuidado, as pessoas estão me dando, porque a identidade, a necessidade, ela foi realmente identificada. Então é nesse sentido que a gente quer que vocês pensem a humanização, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais ligada à maturidade organizacional, de uma forma mais ligada, inclusive, ao desenvolvimento das pessoas e de uma forma mais ligada a essa troca que a gente pode ter neste momento. Assim como nós temos mentores hoje, grandes mentores, né, nas redes e com programas super legais, que você possa criar esse mesmo tipo de conexão dentro da sua organização. Porque conversando com líderes hoje, que são mentores nas organizações, a gente vê o quanto eles se sentem orgulhosos quando eles são procurados. Ok, não são todos, né? Ainda tem aquelas pessoas que não estão muito abertas para isso, mas a gente não precisa olhar para esse lado. A gente tem uma mania, às vezes, de olhar para o lado que ainda não está dando certo. Vamos olhar para o lado que está dando certo, né? Para aquelas pessoas que estão afim, para aquelas pessoas que querem. Porque são essas pessoas que vão comprar as nossas ideias, que vão levar para frente e que vão multiplicar. Então, não foque em quem não quer, foque em quem quer. Porque quando esses líderes, ou vocês do RH, começarem a fazer esses processos, começarem a fazer essas trocas, né, mais constantes e mais naturais, isso vai começar a ser na organização como um todo. E aí outras pessoas vão começar a ver o impacto e vão começar a ver que tem alguma coisinha diferente e vão ser influenciadas de uma outra forma, né? Então, é isso. Lud, me relembra, por favor, o nome da nossa entrevistada querida, porque a Lud sabe, gente, eu sou muito ruim com nomes. Vocês viram o livro, eu esqueço o nome de tudo. A Carol Carioba? A Carol, Carol? Carol, exato. Eu sou muito Carol. Tá gravado ontem. Diretora
Isso que é a nossa diretora da OLX. Me desculpa, Carol. Não leve a mão, é porque eu sou assim mesmo. Gente, eu garanto que a Rafa é desse jeito, então tá tudo certo. A Alexandra trouxe um ponto muito interessante, que ela falou assim, mas eu vejo empresas assim sendo destaques no GPTW, que tem uma boa fachada. Vocês também veem coisas assim, onde essa fachada ainda faz a empresa se vender? Alexandra, aqui a gente apontou 2 tipos de maturidade, que é a maturidade individual e a maturidade organizacional. Existe uma maturidade da nossa cultura brasileira, que eu tenho muita fé que a gente melhore a cada dia mais. A GPTW, quando ela começou a construir, ela fez um alinhamento. Ela criou um grande nível para que as pessoas pudessem alcançar. E a gente gosta de uma meta, né? Então, ter um certificado GPTW é aquela meta que a organização quer. Mas a gente sabe que nós, enquanto bons brasileiros, a gente tem um jeitinho brasileiro de burlar qualquer sistema, inclusive o GPTW. A política brasileira está aí para mostrar que a gente consegue. E eu não vou ficar me silenciando aqui, porque a gente sabe que isso acontece. Então, eu acho que a GPTW ela fez de fato um bom trabalho, porque eu tenho certeza que muitas organizações realmente conseguiram se desenvolver com o projeto hoje que eles têm. Mas eu, Ludmila, tenho muita vontade de que a gente não precise de uma GPTW para certificar que nós somos uma boa organização. Porque muitas organizações, elas não entram hoje no GPTW por uma questão de quantidade de colaboradores. E eu acho que isso é, de fato, injusto, sabe? Pode falar, amiga. Ou até investimento, né? Sim. Até investimento mesmo. Até investimento, exatamente. Porque às vezes tem não vão poder investir, porque a gente sabe, quem acompanha sabe que é um selo caro, né? Exatamente. Então, a gente espera, de fato, que as pessoas consigam ter as suas próprias ferramentas personalizadas para compreender que elas são uma incrível empresa. E eu acho que eu tenho muita fé, eu enquanto futuróloga, eu tenho muita fé que a pandemia ela não veio só para trazer mortes para o Brasil. Eu acho que ela vem para trazer uma maturidade individual para todo mundo, para a gente compreender que a partir de agora a gente precisa mudar modelo de negócio, a gente precisa ser um RH humanizado, a gente não está trazendo essa pauta aqui no último dia do hacking. Não foi coincidência, é um objetivo, é estratégico, a gente precisa ser humanizado, a gente precisa, a partir de agora, compreender qual é o nosso impacto, não só na nossa organização, mas na nossa vida, na nossa comunidade, comunidade de bairros e dentro da onde vocês estão inseridos, sabe? A gente não vai ganhar uma segunda chance. É isso mesmo. A Alexandra falando, mas o que eu digo é que não necessariamente estão nesse bom patamar. Sim, não. Mas é o que eu falo, muitas conseguiram estar por qualidade, mas a gente sabe que não são todas. Mas eu acho que vale a pena avaliar essas mesmas empresas agora, depois da pandemia. Porque tanta coisa tem surgido, a gente tem se espantado tanto com organizações que a gente elogiava. E o contrário também. Tá um momento, assim, muito interessante. Organizações que a gente elogiava muito, a gente viu tendo ações que não são legais, e a gente viu organizações que, eu pelo menos, organizações que eu não esperava, que às vezes não investia em muitas ações que as áreas de gestão de pessoas precisavam lutar muito para conseguir alguma coisa, e nesse momento os líderes ou a alta gestão entrou com ações e entrou com outras perspectivas super interessantes, porque eles pegaram alguns valores deles e colocaram isso assim de uma forma muito forte. Então, a gente começa a ver duas perspectivas aí bem interessantes. Tá um momento muito interessante de se observar em termos de culturas organizacionais. E aí, Anne e Cris está chegando. Quero saber de vocês
Vocês chegaram bem na hora da treta. Ih, caramba. Saí de uma reunião, pluguei aqui, já vou avisando. Tem que acabar com treta. Muito boa, discussões aí importantes, discussões quentes, importantes, né? Que a gente vê, a gente aqui conhece bem do que nós estamos falando, né? A gente sabe bem o que é, mas eu acho que é isso que a Lud e que a Rafa trouxeram. O momento está bem apropriado para a gente observar, tem muita coisa diferente acontecendo, né? Tem muita gente aproveitando essa oportunidade, muitas empresas aí aproveitando a oportunidade para fazer diferente, e muitas empresas deixando a oportunidade passar de fazer diferente. Então, a gente vai ver esse movimento mesmo aí, e que eu acho que é natural. Sim. Eu acho que se tiver um seguidor meu aqui que fala assim, cara, a Lud inventa uma treta toda vez que ela fala em público. Mas e aí, o que vocês pensam sobre o RH humanizado, meninas? Começa aí, Anne. Olha, eu tô aqui. A Lud, a gente combinou que era um happy hour, né? Então eu vim aqui pro happy hour, tô aqui pronta pro happy hour. Tô aqui pronta pro É isso aí, muito bom. O meu também é happy hour. Café power. Não é café, não. Eu também. Café. Tá. Mas o seu é chá mesmo. O meu é o copo do chopp da Olimpíada, gente. O meu é chá mesmo. Voleibol, copo do chopp, mas aqui dentro tem água. Gente, sexta-feira, né? Vocês me permitem, né? Nossa sexta-feira é flex. Aqui dentro eu estou flex em casa, no home office. Eu gosto muito da abordagem que vocês trazem. A gente estava aqui, né, acompanhando as meninas falarem aí. O que eu acho que é muito diferente, né? O RH humanizado é muito diferente do RH romantizado. Que eu acho que em nenhum momento as meninas trouxeram isso aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar. Estamos falando aqui de olhar para essas características, para esse olhar humano, conectar as pessoas, aproveitar a conexão das pessoas e gerar aprendizados a partir do grupo, né? Muito elas falaram aí sobre os grupos de mentoria e como fazer isso de uma forma prática e simples. Eu sou super ligada nesses movimentos, eu sou super a favor da gente botar as pessoas para aprender. Eu sempre acho que numa interação a gente tem o que dar e o que receber, e se a gente conseguir aproveitar isso na escala que as organizações conseguem fazer, né, o agrupamento que a gente tem lá de pessoas interessantes, com conhecimentos diferentes, com conhecimentos complementares, se a gente conseguisse aproveitar mais isso, acho que até a Cris pode contribuir muito sobre isso, porque nas startups, né, no ambiente, no ecossistema de startups, isso acontece muito. Por que a gente não consegue replicar isso dentro das organizações, que é um lugar que tem tanto, né, que tem tanta gente diferente, tanta gente diversa, de disciplinas diferentes, dentro do mesmo lugar, e a gente não consegue potencializar isso como os nossos colegas ali das startups conseguem fazer isso na velocidade, na intensidade que se faz, o aprendizado coletivo, o aprendizado com o outro, o aprendizado em rede. Então, se as organizações conseguissem potencializar isso, a gente teria aí, eu acho que, estilos de aprendizagem e formatos de aprendizagem muito mais efetivos do que o que a gente conhece hoje dos mais tradicionais. Né? Acho que a Cris pode ajudar aí no ambiente das startups. É verdade. Assim, se a gente olhar para um modelo, né, das empresas, que ainda, muitas delas ainda continuam com as suas estruturas verticais, né, você acaba tendo estruturas muito segmentadas e pouco colaborativas, né. Quando você tem uma estrutura em que você consegue inserir, né, estar inserido num grande contexto, os squads, né, os modelos dos squads, né, quando a gente fala de squads dentro das empresas, startup é direto squad, né, a gente tem diversas pessoas com diversos tipos de especialidades trabalhando no mesmo projeto, no mesmo direcionamento e um contribuindo com o outro, né. Então, o espírito colaborativo, você ter aí o RH de uma forma muito mais estratégica, olhando para o todo, olhando para o bem-estar, ter isso muito mais alinhado faz total sentido, né? Eu vejo essa tendência,
vejo já algumas práticas, mas ainda tudo muito tímido. Acho que daqui para frente isso vai acontecer muito mais. Acho que, de uma certa forma, o momento que a gente está vivendo, ele provoca muito isso, né? Também da gente repensar muita coisa. E os RHs estão, de uma certa forma, começando a olhar, alguns já agindo, outros um pouco mais tímidos, mas a gente vê um grande movimento. Exato. Rafa, quer complementar? Eu acho que é isso. Eu acho que agora a gente tem que ir para o nosso momento humanizado que a gente combinou. A gente combinou, gente, de vir todos nós aqui, né, para essa sexta de noite. Da gente despedir mesmo, assim, de vocês e também abrir para perguntas para quem quisesse, para quem viu alguma palestra depois, queira comentar, ou até tirar alguma outra dúvida que nem foi abordado aqui, mas que a gente quer bater um papo, que a gente quer conversar, que vocês queiram trazer para gente, para quem assistiu ideias, né, angústias, todas as trilhas, né? Eu vi a Cris em todas. Isso. A Cris aqui, todo dia ela falava, oi, boa noite. Isso mesmo, minha xará Cristiane Moraes aqui, eu também vi você todos os dias, olha, via que você tinha. Outro nome aqui também. Bem, eu acho que o grande aprendizado que eu tirei aqui, até fechando sobre essa questão do RH humano, é que quando eu entrei para RH, eu entrei justamente para implantar o RH da ESEC, que é uma organização que, através do choque cultural de intercambistas, promovia a paz. Mas a promoção da paz, ela vinha porque você estava ali em convívio com o seu choque cultural, então você começava a ter uma empatia por aquele outro país, por aquelas outras pessoas, e através da empatia é que a gente gera paz. E para que a gente tenha empatia, a gente precisa, ao mesmo tempo, e aí eu trago o que a Lígia falou, coragem. Qual que é o outro aspecto? Ele precisa ter coragem, mas ele também não precisa ter limite. É a empatia no outro aspecto, né? Só que não é aquela empatia que te trava. Uhum. Um RH humanizado, ele precisa ser aquele RH que precisa ser assertivo. Não é aquele que passa a mão na cabeça, mas também não é aquele que machuca, que provoca algum tipo de abuso. Então, de fato, Ludmila, aprendi aí nesses 3 dias com todas vocês que não tem como a gente falar de aprendizagem se a gente não se desenvolver e se a gente não conseguir aí equilíbrios da nossa vida pessoal nesse momento, gente, com a nossa vida profissional. Eu acho que tá vindo com tudo junto, né? Olha só que incrível, você está tendo a oportunidade de ter seu trabalho e sua casa juntos. E aí você está tendo que se colocar na berlinda ali de ser mais equilibrado, de se desenvolver, de pensar em você, de gerar prioridades. Não tem tantos focos agora. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, de que vocês aproveitem esse momento, que apesar de ser tão turbulento, né? Dá para limpar um cantinho da casa todo dia, gente. Dá para fazer aquela faxina no armário que você nunca fez. Trazer. E eu acho legal a gente falar isso até em relação ao próprio evento, né? De que às vezes eu sei que tem gente que gostaria de estar aqui todos os dias, né? Quem conseguiu, nossa, a gente ficou super feliz de ver pessoas aqui acompanhando, né? As mesmas carinhas a todo momento, mas a gente sabe que tem gente que também gostaria, mas não pôde, e né, pelo momento, pela quantidade de questões ou por questões pessoais, e vai estar tudo aqui, gente. A gente quer que vocês assistam no seu momento, sabe?
como uma fonte de aprendizado mesmo. Então, acessem aqui depois, assistam de novo, façam anotações que vocês achem importante. Acho que esse é o ponto principal. A gente fez ao vivo muitas das palestras justamente para trazer essa interação, para trazer essa troca. Por isso que a todo momento a gente estava aqui lendo o chat, a gente incentivava vocês, para que vocês tivessem essa oportunidade e a gente tivesse essa oportunidade incrível também, porque quando vocês trazem aqui, a gente reflete, a gente aprende aqui na hora e traz coisas muito legais. Mas quem não conseguiu, assista, anota, sabe? Respeita o seu tempo, respeita o seu momento, como a Lud trouxe. Mas vai levando, leve isso para outras pessoas dentro da sua organização, para outras pessoas assistirem. Lembrou de alguém que vai se beneficiar com o conteúdo? Isso também está dentro desse trabalho de humanização e de mentoria que a gente está fazendo, né? Que é o colaborar, que é o compartilhar. Então leva para frente, sabe? Foi exatamente isso que a gente pensou nesse momentinho final aqui de 3-4, que era um momento de colaboração, um momento de troca, que a gente ia se colocar completamente aberta para o que vocês quisessem trazer aqui para gente conversar, ou não, se não tiver também, continuamos abertas, continuamos presentes nas redes, acionem a gente a qualquer momento. Eu estou falando, né, aqui por mim, mas eu conhecendo as meninas, eu sei que é a mesma coisa com todas elas, todas estão super dispostas a trocar, a compartilhar, então esse é o nosso grande objetivo aqui desse momento final. Estou lendo aqui a Alexandra. Eu também. Alexandra também é outra pessoa que a gente viu bastante aqui, presente nos bate-papos, nos outros. Obrigada, viu, Alexandra, pela sua presença e pelo seu prestígio aqui com a gente. Faço das palavras das meninas as minhas também. A gente conversou em alguns momentos, né, que o nosso conteúdo nos alimentou também. Então, em vários momentos, o nosso conteúdo aqui nos alimentou de volta. Então, é muito bom quando a gente está produzindo conteúdos que nos alimentam, né, que a gente mesmo consegue beber dessa fonte. Gostoso sentir isso. Muito prazer aqui de trabalhar com as meninas. A gente não se conhecia antes, a gente se conheceu em torno desse evento, então, assim, que encontro, hein, bicho? que encontro, que alinhamento, que bacana esse entrosamento também, que vocês assim, possam ter sentido esse entrosamento nosso aqui, porque de fato é real, né, a gente está aqui, combinamos, claro, preparamos com muito carinho todos os conteúdos, preparamos antes, nos dedicamos aqui, mas tem muito Se Vira nos 30 que aparece aqui, que é Se Vira nos 30 mesmo. Não é brincadeira, é Se Vira nos 30 mesmo. Então, que bom que foi leve para mim, foi divertido, foi gostoso, foi prazeroso estar aqui. Espero que tenha sido para vocês também que nos acompanharam. Espero, meninas, que tenha sido para vocês também. Muito obrigada pela parceria, por esse evento, por esses conteúdos aí que a gente conseguiu compartilhar com o pessoal. Bacana, hein? Agora é minha vez, gente. Agora é minha vez de agradecer. Começar aqui agradecendo a vocês pelo convite, né? São 3 consultorias, né? E aí uma startup se inserindo aqui nesse contexto, aprendendo muito. Como eu falei, acho que no primeiro dia, no segundo dia que eu comecei na palestra das 2 horas da tarde, quando eu disse que a cada 30 minutos eu aprendo uma coisa nova, e é verdade, isso já acontece aí há 3 anos, minha aprendizagem contínua o tempo inteiro, e aprendi muito com vocês, com as nossas convidadas, né? Nós tivemos convidadas muito especiais aqui conosco, palestras incríveis, discussões, painéis incríveis, né? E acredito que quem nos assistiu aí também curtiu bastante. A gente está à disposição, né? Como as meninas falaram, pode entrar em contato conosco nos nossos sites, nas nossas redes, no Instagram, LinkedIn, estamos por lá, só entrar em contato, a gente vai disponibilizar, né, esses vídeos estão todos gravados, vocês podem assistir, se quiserem replicar e compartilhar também, fiquem muito à vontade, esse material é de vocês, né, a gente, todo material a gente tem que compartilhar, né, eu não gosto dessa coisa de, não, só se você se inscreveu, não pode passar para outro, não, a gente é compartilhamento mesmo. Então, muito obrigada e que a gente possa cada vez mais tornar a nossa área de recursos humanos e os ambientes empresariais aí mais leves, mais fluidos, né, e mais humanizados.
É isso aí, gente. Então, 3 dias completos. Parabéns para todas. Muito obrigada. Foi realmente muito bom. Foi leve, de fato. E eu adoro, eu fico apaixonada, assim. Às vezes até dá uma preguiça antes, sabe? Mas depois que passa, eu fico assim, caraca, que foi isso? É sério, dá uma preguicinha antes. Do tipo, Estudar, preparar o material todo. por que eu inventei de fazer isso? Mas depois que passa, eu fico assim, gente, que Ela é escorpião com ascendente aquário, hein, gente? Tô achando. O quê? Essa é escorpião com ascendente aquário, hein? Tô achando, só pode. Gente, eu não tenho nada em aquário. Vocês sabiam que todas elas são aquarianas, né? Gente, já pensou se eu não tivesse nesse time? Sério. Ia ser uma viagem só. O trem não saía, a gente ia ter link errado, ia esquecer o nome dos participantes, não ia ter link de download. Gente, nada disso. Não. Vai ter palestrante esperando no link, no outro link da palestra depois. E até não ia conseguir produzir a apresentação, tipo, hoje à tarde, né? Olha, bem graças a Deus por eu estar nesse time. Não, todo mundo na nuvem. Vocês acham que elas não estão tudo bêbadas por quê? Porque eu falei, gente, vamos maneirar, é happy hour, mas assim, né? Imagem a zelar. Muito bem, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Divirta-se no final de semana. Bate o panelaço aí, porque precisamos. É isso aí. Vamos, gente. Sucesso a todos. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. Beijo. Beijo, meninas.